Então, esses são a via, né, do movimento. A gente tem os neurônios motores superiores, que incluem córtex motor e tronco encefálico, que vão inervar os neurônios motores inferiores, que estão no tronco encefálico, na medula espinhal. E esses neurônios motores inferiores vão inervar a musculatura esquelética. E existe informação sensitiva também entrando, tanto nos circuitos medulares e do tronco encefálico que acionam os reflexos, né? Quanto também sendo levadas para as regiões encefálicas aqui. E aqui está representada, na verdade, a informação sensitiva que vem dos músculos para o cerebelo, para controle do equilíbrio, tá? A gente lembra que existem duas estruturas moduladoras aí do movimento, que são os núcleos da base e o cerebelo. Então tá, então falando super rapidamente de núcleos da base e cerebelo, tá? Então o cerebelo é uma estrutura que ele cuida, tem capacidades plásticas para aprendizado motor. Esse aprendizado é facilitado por treino e repetição, tá? Então ele cuida da automatização do comportamento. Isso é uma das funções mais importantes do cerebelo. Existem relatos de pacientes que tiveram lesão cerebelar, que eles falam: eu não consigo mais fazer um movimento sem pensar. Eu preciso pensar em cada movimento que eu vou fazer, né? Então essa automatização é uma função muito importante do cerebelo. Também, além do movimento, né, que às vezes os livros textos nem refletiram a isso, mas ele tem funções com regulação de sociabilidade, emoções e raciocínio, tá? E o que ele faz para poder fazer essa automatização, esse aprendizado, essa regulação? Ele faz uma comparação entre intenção e execução. O que seu sistema nervoso está comandando e o que está sendo executado, e vai corrigindo isso conforme vai acontecendo. Então, no final, as funções são faladas como trajetória, ele cuida de trajetória, estratégia, coordenação, suavidade e estabilidade dos movimentos, principalmente, mas também de alguns comportamentos. O córtex tem representação contralateral no corpo. E o corpo tem representação ipsilateral com o cerebelo. Portanto, o córtex conversa com o cerebelo de forma contralateral. Lesões cerebelares, portanto, se refletem em alterações de movimento ipsilaterais no corpo. E as lesões cerebelares causam a ataxia, que é uma dificuldade de marcha, tá? A disdiadococinesia, que é uma dificuldade em realizar movimentos alternados rápidos, a dismetria, que são erros de estimativa de alcance da mão, e o tremor intencional, que é a correção voluntária. Lembra que os movimentos não conseguem mais ser feitos automaticamente? Então é uma correção voluntária dos movimentos que acabam saindo errados por conta dessa falta de correção. São alguns exemplos. Os núcleos da base são diversas estruturas localizadas lá no encéfalo, né? A principal via de entrada dos núcleos da base é o estriado, que é composto pelo caudado e pelo putamen. E a principal via de saída dos núcleos da base é o globo pálido interno. E vocês devem se lembrar de que existe todo um circuito neural dos núcleos da base, mas basicamente a função do núcleo da base é filtrar o que vai ser feito e o que não vai ser feito. Então, você pode ter ideia de fazer várias coisas, mas o que você vai fazer entre essas várias coisas que você escolher? A Cris, né, como base, sempre escolhe comida. Então, digamos que eu tenho a opção de conversar com amigos e usar o computador e comer. Então, eu vou escolher comer. O que meus núcleos da base vão fazer? Vão impedir a realização de movimentos que permitam que eu faça isso aqui, esses outros comportamentos, e liberar a realização de movimentos que vão me permitir comer, que é sempre a minha escolha, certo? Isso é feito através dos núcleos da base, porque os seus córtices vão acionar as estruturas do núcleo da base, que vão deixar de inibir movimentos que você pode realizar, especificamente relacionados com o que você quer fazer. Então, por base, aqui o movimento fica inibido e essas estruturas vão, na verdade, desinibir a realização desses movimentos. Então, o córtex comanda a desinibição e também comanda a ativação do movimento, e o córtex motor consegue fazer esses movimentos, né? Agora, existe, então, uma via indireta que faz o contrário, que reforça a inibição do movimento. Lembra que você não quer fazer algumas coisas, quer fazer outras? Nessa via indireta, você vai fortalecer a inibição, de forma que movimentos que você não quer fazer sejam
impossíveis de ser comandados aqui, tá bom? Então, todas as estruturas que fazem parte dos núcleos da base, caudado, globo pálido externo, globo pálido interno, são inibitórias, tá bom? Então, os núcleos da base são basicamente estruturas inibitórias, eles liberam GABA, que é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso. Aí vocês têm a dopamina, que é um modulador do estriado, né? Então, o que acontece? A dopamina vai facilitar a ativação da via direta, ou seja, facilitar a execução de comportamentos que você deseja e dificultar a ação da via indireta, dificultar a inibição de comportamentos que você deseja. Então, quando você está motivado para fazer alguma coisa, você libera dopamina e aí fica mais fácil de você comandar, realizar os comportamentos que você quer, tá? Então, ela facilita o movimento. E os núcleos da base têm vias paralelas. Então, tem uma via de controle do movimento do corpo, uma via de controle do pensamento, né, que é o circuito associativo, e uma via de controle das emoções, que está mais relacionado com a regulação das emoções, da motivação.